Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão se deliciar com a matemática nossa do dia a dia, né? Novamente, professor Elisbão, voltando com vocês com a aula sobre, olha lá, gente, relações métricas no triângulo retângulo, né? Então, um conteúdozinho do nono ano muito importante, com ressonância muito significativa no ensino médio de vocês. E aqui o Promova está exatamente para oportunizar esse momento de estudo para vocês, certo? Bons estudos e vamos lá. Ok? Relações métricas no triângulo retângulo, ele tem como objetivo desenvolver as habilidades 9 e 13 da BNCC. Isso é muito importante, viu, pessoal? Demonstrar relações métricas no triângulo retângulo, entre elas o Teorema de Pitágoras, que já foi exatamente objeto de ensino do professor Maxwell em aulas aí anteriores e que vocês já estão dando show no Pitágoras. Vamos caminhar agora com as relações métricas, que o Teorema de Pitágoras é sim uma das relações métricas no triângulo retângulo. Esse triângulo que ele é formador de uma área da matemática, o qual vocês vão estudar dentro do estudo de função, que é trigonometria. Olha só como o cara é importante. É o único triângulo, o triângulo retângulo, que tem nomes particulares para seus lados, catetos e hipotenusa. Então, baseado nele, toda uma área da matemática se volta para o seu estudo. Trígono significa triângulo, metria, medida no triângulo. Então, um assunto muito pertinente para vocês no ensino médio. Ao final dessa aula, ao qual nós vamos debater, conversar um pouco, vocês vão estar aptos a identificar as propriedades do triângulo retângulo, bem como saber elucidar suas medidas baseadas em métodos e cálculo, Então, muitas propriedadezinhas nós vamos estudar e vai favorecer vocês a analisar as medidas de um triângulo retângulo, seja ele de que maneira ele venha a estar. Então, eu trago para vocês duas palavrinhas-chave do nosso estudo. Primeiro, a palavrinha que causa muito espanto em muita gente, projeção ortogonal. O que significa projeção ortogonal? Beleza. Segundo, catetos. Catetos e hipotenusa. Isso aí vai fazer parte também de todo o estudo da trigonometria, as relações trigonométricas, que será desenvolvida aqui por um outro colega professor, na constância do nosso Promova, Então, vamos lá. Eu vou analisar agora com vocês o que significa projeção ortogonal. E desde já, convido vocês a, na casa de vocês, na mesa de estudo, vocês fazerem esse experimento aí. Veja só. Vocês vão apagar as luzes, pegar o seu celular, que eu sei que vocês adoram utilizá-lo, e vocês vão utilizá-lo a seu favor para conhecer o que é uma projeção ortogonal. Vocês vão pegar uma caneta. No momento que você pegar essa caneta, de luz apagada, atenção, liga a lanterna do celular e vocês vão projetar a imagem do celular exatamente, de cima para baixo. O foco, o feixe de luz, o feixe de luz sobre a caneta, e você vai ver que vai projetar um ponto no plano, Então, quando o feixe de luz incide numa caneta, na posição vertical, ele vai gerar um ponto no plano. Outro aspecto interessante é que se você pegar a caneta, na posição oblíqua e o feixe de luz no escuro, ela vai projetar, um segmento proporcional no plano. E aonde é que quero chegar com todas essas demonstrações? Eu quero mostrar para vocês que no estudo das relações métricas no triângulo retângulo, essa projeção ortogonal, ela está presente. Então, toda vida que eu ouvir e ver a palavra projeção, vocês já lembram que são segmentos proporcionais. Segmentos proporcionais, certo? Então, vamos analisar aqui direitinho o que seja uma projeção no triângulo retângulo. Veja só que eu tenho um triângulo retângulo, é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, A característica maior dele é ter 90 graus num dos seus vértices. E aí, ele projetou aqui a altura H, altura H, certo? E tem dois catetos, tá aí, em verde, os dois catetos.
Então, se eu projetar aqui um feixe de luz sobre esse triângulo, o que é que vai acontecer? Esse cateto vai ser projetado na base, ó, na base abaixo. Então, essa aqui vai ser proporcional a esse cateto e esse segmento aqui vai ser proporcional ao outro cateto. Por isso que tem a palavra projeção. Então, essa projeção é porque são segmentos proporcionais aos catetos. Beleza? Show de bola? E as duas projeções formam o maior lado de um triângulo retângulo, que é, atenção, hipotenusa. Muito bem, a hipotenusa. Vamos agora determinar exatamente essas medidas que vai auxiliar já ao teorema de Pitágoras. Junto a essas medidas, vocês terem condições de calcular toda medida no triângulo retângulo. Veja lá, seja dado o triângulo aqui abaixo, ó, ABC, né? Então, quem está do lado oposto a B é o lado AC. Então, ó, B minúsculo. Vértice A. Quem é que está do lado oposto a A? É o lado BC, por isso que nós temos o A minúsculo. E quem é que está do lado oposto ao vértice C? Nós temos AB. Então, nós temos C minúsculo. Pessoal, aí nesse momento, olha, desse triângulo eu tenho cateto B, cateto C, altura H, M e N apareceu aí. Isso aí é padrão. São as projeções. Projeções M é a projeção relativa ao cateto AB. E projeção N de Natal é o cateto projetor ao cateto AC, que é representado por B. Então, como eu falei para vocês, a B é projeção de N. N é projeção do cateto B. São lados proporcionais. São lados proporcionais. E, para finalizar, A é a hipotenusa. Daí, com essas letrinhas colocadas nesse triângulo, nós podemos fazer várias formulinhas que vai nos auxiliar a calcular muitas medidas nesse triângulo retângulo. Tá certo? Vamos lá para essa análise mais formal das relações métricas. A primeira que eu trago para vocês é a mencionada já no Teorema de Pitágoras, né? O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Ah, professor, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? O Pitágoras foi muito feliz quando projetou exatamente esse teorema que de maluco não tinha nada, colocou o nome dele como idealizador. Então, tá aí, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse daí é exatamente os catetos, né? Os catetos ao quadrado. E A ao quadrado, a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo. Vamos a uma outra relação interessante. Muito atento agora, ó, nessa segunda relação. Professor, então quer dizer que B ao quadrado é igual a A vezes M. Isso aí é uma equação? Pode ser, né? Pode ser. Então, vamos analisar porque ela é ao quadrado e temos as variáveis A e M. Então, vamos lá analisar o que são essas variáveis. Ele apenas está colocando o seguinte, que B ao quadrado é o cateto B ao quadrado, a medida B, né, ao quadrado, sempre vai ser igual à hipotenusa, que é esse valor aqui que tem embaixo do triângulo, vezes a sua projeção. Qual é a projeção de B? É M, de Maria. Ah, então, veja só que a projeção M, ela pertence a B. E a projeção N, de Natal, pertence ao cateto C. Então, fazer sempre essa relação. B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto. Beleza, então quer dizer que eu posso usar uma dessas relações para calcular um probleminha de relações métricas. Claro, todo probleminha sempre ele vem dando alguns valores para você substituir e vem pedindo outros. Ou outros que vai fazer com que vocês deduzam para chegar a fazer o cálculo. Então, olha, o outro cateto também é verdadeiro. C ao quadrado é igual a vezes N. A é a hipotenusa, N é a sua projeção, a projeção do cateto, tá certo? Beleza? Então, nós já temos três relações. O teorema de Pitágoras, nós temos a projeção do quadrado dos catetos, que é igual a hipotenusa vezes a projeção. E agora vamos caminhando aqui para uma das principais relações do triângulo retângulo. Gente, cai em concurso demais. Vocês que vão se preparar para os concursos na vida de vocês no ensino médio, analise
que a altura de um triângulo, ele é muito importante você saber identificar. E eu tenho uma relação aí boa e interessante para vocês. Olha lá, h ao quadrado é assim que se calcula a altura de um triângulo aí, nessas relações métricas estudadas por nós hoje. Olha lá, h ao quadrado é igual ao produto das projeções em um triângulo retângulo. Guarda isso na cabeça. Veja lá, a altura de um triângulo retângulo, se eu elevar ela ao quadrado, o resultado vai ser sempre igual ao produto. Produto é multiplicação, certo? Das projeções M e N. M de Maria, N de Natal. Então fica fácil, né? De eu identificar e saber quanto é o valor de uma altura em um triângulo retângulo. Bem atento aí a essa formulinha, essas formulinhas, porque elas, em concurso, rapidinho vocês demonstram ela para aplicar nas questões. E para finalizar, essa relação métrica final eu tenho o produto dos catetos. Gente, B é cateto, C é cateto. Então, se eu multiplicar esses dois catetos, o valor vai ser sempre igual a hipotenusa vezes a altura. Então, se eu der um problema onde os catetos sejam conhecidos, opa, atentos que com certeza esse problema vai pedir ou hipotenusa ou altura desse triângulo. E aí você vai usar essa última relação aqui, ó. B vezes C é igual a A vezes H. A, hipotenusa, H, altura, e B e C são os catetos do triângulo retângulo. Então, dá uma estudadinha sobre essas relações, olha, bem grande, faz bem grande aí numa folha do caderno, analise, faz maior aí, né? Para que vocês compreendam e também instrumentalize, né? Pode usar a régua, medir para realmente verificar se isso é uma verdade matemática. Isso é muito importante. Você não se aprende matemática sem investigar. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui e aplicar isso que a gente está falando. Trago para vocês dois probleminhas. Olha lá. Vamos analisar esses dois probleminhas de relações métricas no triângulo retângulo. Preste atenção na primeira questão, que eu tenho o triângulo ABC. Estou querendo a altura Z de Zorro, né? E eu estou apresentando para vocês as duas projeções. Olha lá, 16 e 25. Esse 16 e 25 forma a hipotenusa. Ah, professor, então quer dizer que eu já tenho a hipotenusa conhecida aí? Exatamente. 16 com 25 é 41. Ah, eu já tenho que a hipotenusa é 41. Beleza. Mas o meu problema está querendo saber o valor de Z. E Z, nesse problema, é a altura do triângulo retângulo. Qual é a relação que eu vou utilizar? Já sei. É aquela que diz que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Beleza, vamos lá. Vamos lá. H ao quadrado é igual a M vezes N. No caso, H do problema é o Z. Então, Z ao quadrado é igual a 16 vezes 25. Z ao quadrado é igual a 16 vezes 25 é 400. Pessoal, lembra do que eu falei. Z ao quadrado é 400. Qual é o número que eu elevo ao quadrado e dá 400? Qual é o número que eu elevo ao quadrado e dá 400? É 20, não é? É 20. Vocês estão vendo que existe um erro aí, né? E um erro muito grosseiro, certo? Então, Z é igual a 20 e não 40. Entenda, 20. Beleza? Show de bola. Estou vendo agora. Então, vamos lá. Próxima questão é, olha lá, um triângulo ABC. Eu tenho uma projeção, olha lá. A hipotenusa é 24. Eu tenho uma projeção Y. Eu não sei qual o valor dessa projeção Y. Mas aí eu tenho uma relação que fala diretamente de como calcular ela. Veja lá. Vou pegar o cateto ao quadrado. Veja qual é a relação que eu estou fazendo agora. B ao quadrado é igual a A vezes M. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. É ela a projeção que eu quero saber o valor. Portanto, lá vai. 12 ao quadrado é igual a 24, que é a hipotenusa, vezes a projeção Y. Show! 24 vezes Y é 24Y. 12 ao quadrado é 144. Portanto, pessoal, Y é 144 dividido por 24. Y vale 6. É a projeção 6. E nessa questão você já poderia fazer a seguinte relação. Se Y é 6, então a outra projeção é exatamente 24 menos 6,
18. Olha lá, 18 é o valor da outra projeção do probleminha utilizado. Então, as relações métricas no triângulo retângulo, elas são diversas. O teorema de Pitágoras é apenas uma das relações, né? Para você saber o valor do cateto, dos catetos ou da hipotenusa, certo? E agora nós estamos indo além. Nós estamos indo além mostrando outras relações no triângulo retângulo. Trago para vocês agora um problema socializador, né? Para que a gente aplique esses conhecimentos. Fiz questão de colocar aqui ao lado as relações métricas no triângulo retângulo, né? Inclusive o teorema de Pitágoras, para que a gente resolva um problema dessa natureza. Vamos lá comigo resolver agora. Vamos lá, Junião. Então eu tenho o triângulo ABC. Eu tenho o triângulo ABC novamente. Estou vendo que ele tem uma altura 12 e uma projeção menor 9, não é isso? Beleza. Olha só, é uma questão da Cesgran-Rio, onde diz, num triângulo retângulo em A, a altura relativa à hipotenusa mede 12, e o menor dos segmentos que ela determina sobre a hipotenusa é 9. O menor lado do triângulo mede, gente, o menor lado desse triângulo certamente vai ser AB, não é isso? Então, vamos lá. Qual a relação que eu vou fazer aqui para aplicar usando uma dessas formulinhas para calcular esse cara aí? Então, vamos lá com calma e tranquilidade. Olha a relação que eu vou pegar. Pessoal, h ao quadrado é o produto, né, das projeções. Então, eu tenho 12 ao quadrado, veja lá, 12 ao quadrado é igual a 9 vezes... Qual a projeção? Tio Júnior, essa projeção pode ser chamada de n, qualquer variável. Você pode colocar x, pode colocar y, qualquer letra, né? Vocês podem associar esse valor aqui que é desconhecido da projeção. Eu só estou conhecendo uma projeção, que é 9. A outra não. Então eu chamo de x, pode ser chamado de n, de r, qualquer letra, a inicial do seu nome. Então ficou fácil agora. 12 ao quadrado é igual a 9 vezes... Vamos chamar de n. 9 vezes n. 9n é igual a 12 ao quadrado, 144. Pessoal, atentos aí, ó. O 9 está multiplicando, passou dividindo. 144 por 9 foi 16. N foi 16. Gente, relações métricas, fundamental para o nosso estudo no ensino médio. Atentos a essas relações diretas. Então, ligado nos teoremas de Pitágoras e também nas relações métricas desse triângulo retângulo. Isso é muito fundamental para vocês no estudo. Nas próximas aulas, nós vamos abordar outros temas importantes que vocês terão oportunidade de conhecer no ensino médio. Mas aqui no 9º ano, nós vamos ver uma revisão ainda como probabilidade, estatística, né, a parte de razão e proporção, e outros professores irão oportunizar para vocês. E o Promova é exatamente isso, né? É exatamente essa mão estendida para que vocês, num momento tão difícil, tenham a oportunidade de estudar, né, na sua casa. Então, muito obrigado pela atenção, estudem muito, bastante, e agradeço demais estar aqui com vocês. Até a próxima, com a oportunidade de mais informação. Muito obrigado, valeu!